Essa é a história número 31, chamada As Quatro Mortes do Cantor de Bagdá. E está aqui para ouvir a história junto com a gente a professora Maria Gomes. A professora Maria Gomes é lá de Coqueiro Campo, em Minas Gerais. Ela vai ficar aqui ouvindo a história. Esse caso aconteceu em Bagdá, muito tempo atrás. Diz que um alfaiate, no fim do dia, estava saindo para ir para casa jantar, quando ouviu uma voz muito bonita, um homem ali cantando, que estava sentado na beira da calçada, e foi lá e conversou com o homem, e falou: "Nossa, mas o senhor tem uma voz muito bonita." Era um homem pequenininho, magrinho, mas ele tinha uma voz muito bonita. E convidou o cantor para jantar na casa dele, né, para ir lá jantar com ele, a mulher e tal. E o cantor foi. E aí, jantando na casa do alfaiate, estava o alfaiate, a mulher do alfaiate e o cantor. Eles estavam conversando, rindo, se divertindo. E depois de jantar, ele ia cantar. E nessa brincadeira, nessa conversa, a mulher do alfaiate teve a ideia de fazer uma brincadeira boba, uma brincadeira que não se faz. Mas ela achou que ia ser divertido, não é? Pegou um pedaço de peixe, enfiou na boca do cantor e falou: "Come mais um pedaço." Acontece que acho que ela empurrou com muita força e o cantor engasgou, parou de falar. Parece que não conseguia respirar direito, caiu. O alfaiate e a mulher ficaram assustados. O alfaiate foi lá olhar o que tinha acontecido com o homem, olhou, e o cantor não reagia, não conversava nem nada, estava já revirando o olho. E o alfaiate falou: "Nossa, ele morreu." Ele morreu, e agora? E aí, em vez do alfaiate chamar uma ambulância, chamar alguém para ajudar, né, chamar a polícia, o que ele fez? Não, vamos levar esse corpo embora, vamos levar o cantor embora, porque eu não quero que ninguém saiba que morreu alguém aqui. Não é? Todo mundo respeita muito a gente aqui em Bagdá, vai pegar mal, vai ficar chato as pessoas saberem que morreu aqui uma pessoa. Embrulharam o corpo do cantor num pano e saíram carregando pela rua, no escuro, que já estava de noite. Saíram carregando e fingindo que era uma criança e falando: "Precisamos de saber onde tem um médico para atender essa criança que está doente, alguém pode ajudar?" E alguém falou: "Naquela casa ali adiante tem um médico." E lá foram o alfaiate e a mulher levando o cantor até o médico, bateram na porta e a mulher do médico atendeu e falou: "Ah, não, meu marido está ocupado, ele está lá em cima estudando um problema sério que ele tem que resolver, agora ele não vai poder atender ninguém." E o alfaiate falou: "Nossa, mas é uma criança, ele não pode atender?" "Não, infelizmente ele não vai poder." O alfaiate pegou umas moedas que ele tinha no bolso, entregou para a mulher e falou: "Olha, leva essas moedas lá para ele, diga que a gente está precisando muito que ele atenda." E a mulher então subiu para levar as moedas para o marido e ver se ele podia atender a criança. Enquanto isso, o alfaiate e a mulher puseram o cantor ali sentado numa poltrona que tinha logo na entrada da casa e foram embora, fugiram, foram para casa no escuro, ninguém viu. A mulher subiu as escadas e quando entregou as moedas para o marido, para o médico, ele falou: eu vou lá ver essa criança." O médico gostava muito de dinheiro, na verdade, né? E ficou entusiasmado, né? Vai que tem mais dinheiro lá. E desceu correndo as escadas. Nem se preocupou em levar uma lâmpada, iluminar o caminho. Ele desceu no escuro, correndo as escadas. Ele era um homem grandão, gordo, forte. E chegou no fim da escada, ele tropeçou no último degrau e caiu em cima do pobre cantor que tinha sido deixado ali, sentado numa poltrona. Caiu em cima do cantor e logo veio uma mulher com uma lâmpada, iluminou, e ele olhou assim e falou: "Nossa, matei o coitado, matei esse homem, caí em cima dele. E o que vão dizer agora? Né? Como é que eu vou poder falar que eu, que tenho que salvar as pessoas, que sou um médico, como é que eu vou dizer agora que matei alguém? Não podemos deixar esse morto aqui, a gente tem que se livrar dele."
e tiveram a ideia, levaram o corpo para o quintal do vizinho. O vizinho era o cozinheiro da cozinha real, da cozinha do Palácio do Rei. E o Palácio do Rei era muito limpo, a cozinha lá era muito limpa, mas o quintal do cozinheiro era um nojo. Tinha gato, cachorro, um monte de rato, era uma loucura aquilo lá, né? E deixaram o corpo ali e dali um pouco, e foram embora, e quando saíram fizeram barulho no portão, e o cozinheiro ouviu, ele já estava indo dormir, ouviu e desceu correndo, chegou lá, viu o corpo, viu esse corpo ali, viu essa pessoa ali, e não sabia que era um morto nem nada, viu ali um homem pequeno, e pensou, então você que é o ladrão, você que rouba as coisas aqui na minha casa, eu pensei que fossem uns ratos, que fossem uns gatos, e pegou um pedaço de pau e pá, deu uma paulada no pobre cantor, não é? E o cantor não reagiu, não falou nada, ele foi lá olhar, matei esse homem, matei, coitado do homem aí, não é? Onde já se viu? E agora, o que eu faço? Se eu chamar a polícia, se eu chamar mais gente, as pessoas vêm aqui e vão descobrir que o meu quintal é sujo, não é? Vão descobrir que aqui tem rato, e não pode, eu sou o cozinheiro da cozinha real, do palácio, isso aqui tinha que ser muito limpo, não pode chegar alguém agora e descobrir isso, eu tenho que me livrar desse corpo, né? Senão vão me acusar de matar o homem, eu matei, eu dei uma paulada nele, e muita sujeira, tal, não pode, e pegou o cantor, botou nas costas e levou até o mercado, que era ali perto, estava escuro, não era de noite, ninguém viu, foi lá e deixou o homem enrolado num pano, encostado numa parede ali, as lojas todas do mercado ainda estavam fechadas, deixou ele ali e voltou para casa, o cozinheiro voltou para casa, se escondeu, ficou em casa, ninguém viu, ele tinha resolvido o problema dele, não é? E estava lá então o cantor encostado numa parede ali, o corpo dele, quando vem vindo um bêbado, um sujeito muito bêbado de madrugada, devia estar bebendo muito. Ele era vendedor de uma loja daquelas que nem estava aberta ainda, mas ele já estava muito bêbado, estava indo para casa de madrugada, não é? E indo para casa e cantando bêbado, Jesus voltará, Cristo voltará. Era um cristão, enfim, mas muito bêbado. E quando ele viu essa pessoa encostada ali na parede, falou, é um ladrão, onde já se viu, é um ladrão, e foi lá e deu uns 3, 4 socos bem dados, não é? Quando ele fez isso, ele foi visto por um guarda noturno, tinha um guarda noturno que já vinha seguindo ele, não é? Achando que ele podia fazer alguma coisa que não deve e tal, e chegou e falou, para, o que é isso? Você nem conhece uma pessoa, já foi dando soco, o que houve aí? Não é? Vamos ver o homem, como é que você deixou ele, que você deu soco, olhou, não é? O guarda noturno olhou o pobre cantor ali dentro, enrolado no pano, e falou, você matou! Falou para o vendedor bêbado, você matou esse homem, coitado, e agora? Você vai preso porque matou esse homem. E prendeu o vendedor e levou para o palácio, e levou também o morto, o que estava enrolado num pano lá, levou para o palácio para o rei decidir o que fazer. Isso já estava de manhã, já estava ficando de dia, e o rei decidiu sobre aquele caso, não é? O guarda noturno era testemunha do que o vendedor tinha feito, tinha socado aquele pobre homem, não é? E o rei então decidiu punir, não é? E tomou a decisão, enforquem o vendedor. Então foram já preparar a forca lá na praça, avisaram todo mundo, começou a chegar um monte de gente, né, para ver o vendedor ser enforcado, que era o castigo, a punição dele por ter matado a socos aquele homem, não é? Então estavam lá preparando, já estava quase para enforcar o vendedor, quando chega correndo, não é? O cozinheiro, parem, esse homem é inocente. Oh, como assim é inocente? Ele é inocente. E o cozinheiro contou que tinham deixado
aquele homem no quintal dele e ele achou que era um ladrão das coisas dele e bateu com um pau. E o cozinheiro falou: fui eu que matei, esse homem é inocente, fui eu que matei esse homem. Olha, né? Olha que reviravolta. E o rei então falou: soltem o vendedor, enforquem o cozinheiro. E lá foi o cozinheiro para a forca, já estavam levando o cozinheiro, chegando para pôr a forca no pescoço do cozinheiro, quando chega correndo o médico. Chega o médico correndo: não, esse homem é inocente, parem tudo, esse homem é inocente. E o rei, todo mundo: nossa, olha aí, de novo vem alguém, né? Por que você disse que ele é inocente? E o médico contou, né, que tinham deixado esse homem lá sentado numa poltrona na casa dele. Ele desceu correndo, caiu em cima desse homem e falou: fui eu que matei esse homem. Oh, que surpresa! Então o rei decidiu: soltem o cozinheiro, enforquem o médico. E lá foi, levaram o médico para a forca. E o médico já estava quase para morrer lá na forca, quando chega correndo o alfaiate: parem, esse médico é inocente. E conta a história do jantar, do engasgo do homem, e que era ele, o alfaiate, que era culpado. O homem tinha morrido na casa dele. E o rei falou: nossa, mas que história fantástica! Não é que, olha só, que vai e volta, é um, é outro, não é? Soltem o médico, enforquem o alfaiate. E lá foi o alfaiate sendo levado para a forca lá na praça. Enquanto levavam lá o alfaiate, o rei falou: deixa eu ver o morto, né, que eu não vi ainda. E abriram então o saco para o rei olhar. Quando o rei viu: oh, é o cantor, é o meu cantor preferido, mas olha que coincidência, que história mais cheia de idas e vindas, que enforca, não enforca mais, matou, não matou. Eu nunca ouvi uma história tão interessante. O rei gostava muito de histórias, dessas histórias de aventura, né? O rei gostou tanto da história que estava muito triste com a morte do cantor, mas ele gostou tanto da história que falou: tragam de volta o alfaiate, não vai enforcar ninguém, tragam aqui. Todo mundo reunido na frente do rei, ele falou que nunca tinha ouvido uma história tão interessante como aquela, e até falou assim: será que alguém algum dia já viu uma história, um caso tão interessante como esse? Não é você, alfaiate? E o alfaiate falou: acho que sim. Bom, todos eles contaram uma história. O alfaiate, o médico, o cozinheiro, o vendedor, cada um contou uma história comprida, bonita, cheia de casos que acontece, que não acontece, tudo. E o rei ficou maravilhado. Ele adorava histórias, né? Gostava demais de ouvir histórias assim. E decidiu, então, o seguinte: ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, registrem essa história do cantor, das 4 mortes do cantor, registrem essa história no livro das boas histórias. E quando o rei ia continuar falando, alguém lá no fundo levantou a mão e o rei falou: que foi? Quem é você? Ele falou: eu também sou médico. Você também quer contar uma história? Quem é você? E ele então falou: olha, eu não quero contar uma história, não. Eu sou médico. E esse médico não gostava assim de dinheiro, ele gostava de salvar as pessoas, não é? De curar. Eu sou médico e eu queria dar uma olhada no morto, só isso. E o rei falou: pois não, vem aí, vem ver o morto, não é? E esse médico chegou perto, né? Abriram um pano assim para ele ver. Ele pegou na malinha dele uma pinça de prata, uma pinça boa que ele tinha, olhou e falou para o rei: o senhor vai ter uma surpresa. E o rei: que surpresa! E o médico enfiou a pinça na garganta do morto, na garganta do cantor, e tirou com a pinça o pedaço de peixe com espinha que estava sufocando, que estava engasgando o homem. Tirou aquilo e na hora que ele tirou, o pequeno cantor tossiu
tossiu forte assim, se levantou, estava vivo. Olha que maravilha! O rei falou: eu nunca vi uma história como essa, ainda por cima, no fim, o morto revive, olha que beleza! E como terminou a nossa história? Quis saber o rei. Como vai terminar a nossa história? Aí então foi a vez do cantor falar. Eu estou muito feliz, perdoo os 4 que me mataram, porque todos os 4 se arrependeram do que fizeram. E o rei falou: nossa, mas essa história é muito maravilhosa. E a partir daquele dia, o cantor passou a viver no palácio, feliz por muitos e muitos anos.